Olá, amado, amada. Deus te trouxe aqui, né? Se Ele te trouxe aqui, Ele quer te abençoar neste momento. Abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Este conteúdo é de Deus para você. Assista ele todo e compartilhe. A leitura do Evangelho de Marcos é rica e estamos lendo ele como combinado. Estamos no capítulo 14, que é muito importante para a nossa fé. Ele pode abençoar a sua vida. Convido você a lermos dos versículos 1 a 2. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Os líderes judeus tentam desesperadamente encontrar uma forma de executar Jesus de forma rápida e sem alarde, antes que ele obtivesse apoio total para sua missão. No entanto, Deus está em ação aqui, usando até mesmo a oposição de seus inimigos para seu propósito gracioso. O Senhor também está em ação ainda hoje naquilo que acontece em nossas vidas, realizando o bem mesmo em meio ao sofrimento. Ore pelo seu auxílio e conforto, confiando ao mesmo tempo que Ele tem um plano para você. Alegre-se em conhecer o plano de Deus para a salvação por meio de Jesus, que carregou sobre si todos os nossos pecados. Lemos agora dos versículos 3 a 9. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Uma mulher unge Jesus para o seu sepultamento, oferecendo em sacrifício, em grande amor por ele, um bálsamo de grande valor. A atenção total daquela mulher estava em Jesus, testificando a sua devoção a ele. Seu sacrifício revela profundo amor por ele, estabelece um maravilhoso exemplo para os cristãos ainda hoje. Dedique-se a Jesus em oração e no serviço. Ele está agora ao seu lado, do trono do Pai, orando por você, servindo como seu Salvador. Fazemos a leitura dos versículos 10 a 11 agora. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Judas, um dos 12 escolhidos por Jesus, decide traí-lo
e entregá-lo às autoridades. Até mesmo a traição de Judas desempenha um importante papel no plano da salvação, que culminará na morte e no túmulo vazio. Uma simples associação com cristãos ou um mero conhecimento de Cristo não pode salvar. Somente a fé em Jesus como Salvador resgata do pecado e da morte. Leitura dos versículos 12 a 16. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. E os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Jesus providencia que a Páscoa seja comida em um local secreto em Jerusalém. A oposição ao Evangelho vem de Satanás, do mundo e até mesmo dentro das fileiras dos seguidores de Jesus. Deus usa esses inimigos a fim de realizar seu plano de salvação na cruz. O sacrifício do Cordeiro Pascual prefigura o sacrifício do nosso amado Redentor por cada um de nós. A leitura agora dos versículos 22 a 26. E enquanto comia, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus instituiu a Santa Ceia, dando aos comungantes seu verdadeiro corpo e sangue, sob o pão e vinho para o perdão dos pecados. Por causa do nosso pecado, não poderíamos ter comunhão com Deus. No entanto, Jesus cria um novo relacionamento entre Deus e os pecadores por meio do seu sofrimento e morte na cruz. Por meio de seu sangue, ele sela seu testamento de paz e perdão que recebemos neste sacramento. Lemos agora dos versículos 27 a 31. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistiu com mais veemência: ainda que me seja necessário, morrerei com o Senhor. De modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Jesus cumpre a Escritura que promete o perdão dos pecados por meio do sacrifício do pastor. Mesmo que todas as suas ovelhas o abandonem,
Boas intenções não substituem a fé. Somente por meio da força de Deus o cristão pode enfrentar as provações deste mundo. Ainda que as ovelhas de Jesus fujam, Ele dará a sua vida por elas. Continuamos a leitura dos versículos 32 a 42. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não consegue vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Na véspera da paixão, Jesus ora em agonia e, mesmo assim, conclui pedindo que a vontade do Pai seja feita. Os discípulos dormem enquanto ele ora, faltando-lhes fé numa hora tão crítica. A preguiça espiritual também nos assolam quando precisamos vigiar e orar, mas nosso Salvador está sempre vigilante e intercede em nosso favor para que o Senhor responda às nossas orações em misericórdia. Continuamos a leitura dos versículos 43 a 50. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisso um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isso é para se cumprir as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Os representantes do conselho judaico vigente prendem Jesus. O prenderam à noite, fora da cidade, para evitar que se criasse um tumulto entre os seus defensores. O plano da salvação de Deus progride, usando o sucesso desses inimigos para se aproximar da cruz, por causa da nossa salvação. Lemos dos versículos 51 a 52 agora. Um jovem, coberto unicamente com lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus é abandonado pelos seus discípulos, incluindo um jovem, possivelmente Marcos, que testemunhou a sua prisão.
Não podemos confiar em nossa própria coragem ou poder diante de Satanás e de suas forças. Jesus realiza o plano da salvação sem o auxílio de qualquer aliado humano. Continuamos a leitura dos versículos 53 a 65. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os servos, aquecendo-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achava nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhava falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, e cobriu-lhe o rosto, e batendo nele, e a dizer-lhe: profetize, e os guardas davam-lhe bofetadas. O conselho judaico vigente condena Jesus pela suposta blasfêmia de ele afirmar ser o rei messiânico. Apesar de todos os apoiadores de Jesus o terem abandonado, ele está pronto para carregar os pecados do mundo. Deus usa os planos e conspirações de seus inimigos para realizar a nossa salvação. Continuamos a leitura dos versículos 66 a 72. Então Pedro, embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer ao que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Enquanto Jesus permanece firme diante de Caifás, tendo sua vida sendo julgada, Pedro nega Jesus por 3 vezes. O medo nos leva a fazer coisas das quais nos arrependemos mais tarde em nossa vida. Somente Deus pode nos dar coragem para enfrentarmos situações difíceis, especialmente perseguições. Jesus, mais tarde, não apenas perdoou a Pedro,
como também reintegrou esse apóstolo ao seu ofício. Portanto, conforte-se, porque o Senhor também será misericordioso com você. Como falei no início, um capítulo muito importante para a nossa fé. Espero você na quinta-feira com mais um conteúdo para a sua vida. Deus abençoe a você.